No fim de semana eu vinha de viagem de carro e vinha a fantasiar uma história, vinha a idealizar uma história na cabeça, inspirada nas histórias que nós contamos nos aniversários no contexto da pedagogia Waldorf. E eu lembrei-me, comecei a fantasiar porque eu fiz anos no sábado, no dia 29 de maio, mas esta história que eu vinha a fantasiar, ela tinha e tem um propósito maior. E quando eu cheguei, portanto, quando eu terminei a viagem e estava a estacionar o carro, eu estava a finalizar a história na minha cabeça e a questionar-me sobre o que deveria fazer com ela, ou se deveria fazer alguma coisa com ela. E neste preciso momento em que eu estava a questionar-me, ali num sítio onde não seria expectável, passaram 2 pombas brancas à minha frente. Não bastava uma, foram 2. E aí eu tive a certeza que esta viagem mental teria de ser contada e tinha e tem um propósito. E aqui estão as pombas. Passaram por mim e graças às quais eu estou aqui e graças às quais eu vou contar-vos uma história, não esquecendo isto. Este vídeo é dedicado a todas as pessoas que passaram na minha vida e que continuam nela por bem, de boa fé, deixando-me um pouco delas e levando um pouco de mim, independentemente das diferenças. Era uma vez um anjo que vivia no céu. Ele passava um tempo maravilhoso lá. Podia dançar, podia voar. Um dia, o grande anjo deu-lhe uma bola dourada, com a qual ele brincava muito. A dada altura, o anjo quis ver até onde conseguia lançar a bola. Pegou nela, sentiu-lhe o peso, olhou bem e lançou-a o mais longe que pôde. Foi tão longe que a perdeu de vista. Procurou aqui, procurou ali, mas não a encontrava. De repente, viu algo brilhar entre as nuvens. Era a bola. Quando a alcançou, as nuvens abriram-se e o anjo viu algo muito bonito lá embaixo. Avistou a terra. Viu montanhas, viu o mar, viu rios, árvores, flores, viu pássaros a cantar, viu crianças a brincar e muitos outros seres curiosos. Foi então pedir ao grande anjo para ir visitar a terra. E o grande anjo disse-lhe: primeiro, deves escolher a família que te vai receber. Durante uns dias, o anjo observou atentamente a vida lá embaixo, até que avistou uma jovem mulher de olho azul que havia saído da sua aldeia para morar na cidade. Ela tinha ido em busca de uma vida mais diversificada. Ela já havia passado por alguns grandes desafios, por alguns dissabores, mas era uma pessoa muito carinhosa, divertida, malandreca. O grande anjo viu também um jovem homem
que era amigo do irmão dela, e esse jovem era militar nessa época. Era um jovem muito sonhador, que também tinha vindo da aldeia para a vida militar, inspirado pelos filmes de ação. Mas os seus olhos eram muito doces e transmitiam a bondade e a calma que lhe eram características. Parecia também uma pessoa empreendedora e algo obstinada. E o anjo gostou muito daquele casal e sentiu que seriam as pessoas certas para o receber e apoiar. E disse ao grande anjo que queria ir visitá-los. E o grande anjo disse: sim, mas primeiro faremos um caminho muito longo. Dá-me a tua mão e seguimos. Primeiro visitaram o sol, que deu ao anjo o dom da coragem e a colocou no seu coração. E disse: ela vai ajudar-te nos desafios. E deu-lhe também um manto protetor invisível, que tanto melhor o protegeria, quanto mais o anjo se lembrasse que o tinha. Em seguida, visitaram a lua, e ela deu-lhe o dom da intuição trabalhada, aquela intuição que é característica das almas antigas, nas quais o anjo se incluía. Ofereceu-lhe um colar com rodelas de árvores sábias, umas árvores que viviam há muitos anos nas florestas da terra. E disse-lhe: lembra-te de escutar sempre o teu coração e de observar bem o que a natureza te diz. Os espíritos elementais viverão dentro de ti. Não te admires se te associarem a eles. Os outros verão em ti a travessura dos duendes, a sensibilidade de um elfo e a leveza das fadas. E isso vai facilitar a tua missão entre os humanos, nomeadamente com as crianças. O anjo agradeceu à lua e depois passaram por muitas estrelas. Cada uma delas piscou quando ele passou, até que uma lhe tocou levemente nos olhos e disse: aqui está o presente do brilho para os teus olhos, para que vejas sempre a alegria da vida. E deu-lhe então uma coroa luminosa para clarear os seus dias. O anjo agradeceu às estrelas e o grande anjo levou-o através dos portões estrelados até à ponta arco-íris. E foi aí que definiu qual seria a missão do anjo naquela passagem pela terra. A sua missão seria ligar os homens à natureza, o que incluía ligá-los a eles mesmos, zelando sempre pela autenticidade e pela verdade acima de tudo. E disse-lhe: lembra-te, eu estarei sempre contigo durante a tua passagem na terra. Vou vigiar-te e proteger-te. E depois voltaremos a encontrar-nos. A coragem, a intuição musculada e o brilho da alegria foram-te concedidos como ferramentas para melhor abraçares os desafios da tua missão. O anjo deslizou pela ponta arco-íris até à terra. Foi então acolhido num lugar muito especial, logo abaixo do coração da jovem Lúcia, que o anjo escolhera para sua mãe. No seu ventre foi carregado por muitos dias
semanas, meses, enquanto se tornava num bebê. Um dia, chegou o momento de sair e, finalmente, a mãe Lúcia e o pai José puderam segurar uma menina nos seus braços. Com a doçura no sorriso e no olhar, cheios de amor, disseram: "Vamos chamar-te Filipa. O teu nome será Filipa." Ao longo do tempo, a Filipa aprendeu muitas coisas. Aprendeu a caminhar, aprendeu a brincar, fez sempre muitos amigos no infantário, na escola. Mas uma coisa ela não precisou aprender, porque já trazia na mochila lá do céu. E como missão: a transparência, o valor da verdade. Desde criança que ela zelava por isso e sempre lhe fez muita confusão as mentiras e a falta de permissão para se falar de certos assuntos. Ela era vista como a refilona, a inconveniente. Depois, em jovem, começou a ser vista como argumentativa e em adulta como autêntica e transparente. Houve 2 momentos na sua vida em que ela conheceu grupos de pessoas onde se sentiu especialmente compreendida, acompanhada na sua missão. Um deles foi quando descobriu e iniciou a caminhada na pedagogia Waldorf. O outro, já lá vamos. Desde jovem que a Filipa percebeu que o mundo estava cheio de mentiras grandes. O povo era enganado. Entendeu que era mesmo importante haver mais pessoas com a sua missão e que certamente haveria muitas. Em 2020, chegou o segundo momento que lhe proporcionou mais encontros com estes guerreiros. Neste ano, o mundo foi coberto por mais uma mentira gigante que causou um impacto especialmente brusco na população. Uma doença foi apresentada como uma enorme ameaça e as pessoas ficaram cheias de medo. A Filipa e outros dissidentes, com missões idênticas, ficaram extremamente desconfortáveis ao verem a humanidade à beira de um grande engano, a aceitar e a cooperar na sua própria destruição. Batalharam para que as pessoas tivessem mais atenção, para que fizessem contas, para que comparassem dados, para que questionassem. Durante este período conturbado, ensinava-se às crianças o medo de amar. Os sorrisos de muitos adultos dependiam de migalhas. O autoritarismo era exercido sobre inocentes de qualquer idade, sobre anciãos que apenas queriam um raio de sol, um afeto. O medo ativou camadas reativas, agressivas, e levou as pessoas a viver na raiva e no julgamento, no policiamento do outro, que era visto como um inimigo. Muitas pessoas perderam o emprego, o sustento, muitas suicidaram-se, os níveis de ansiedade aumentaram, as consultas por questões de saúde mental, o trauma. A assistência a muitas doenças falhou drasticamente. As asas da infância foram mais cortadas do que nunca pelo adestramento. A sociedade ficou pobre, doente, morta. Aceitaram-se todos os danos, incluindo injeções, que eram experiências genéticas não investigadas, sobre as quais nada sabiam. Aceitaram-se todos os danos, começando pelo desrespeito pela ciência, que foi sepultada sob a política,
e sobre os seus filhos adotivos, os meios de comunicação social. A censura foi oficializada, foi tornada legal, com uma lei cujo conteúdo era idêntico ao das palavras usadas na altura do Estado Novo. Mas as pessoas nem sabiam, não se informavam. Submeteram-se ao medo nas mais diversas formas. Uns temiam a morte, outros temiam a doença, os hospitais, as sequelas. Outros temiam as multas. Outros temiam ser acusados de irresponsáveis, porque se não cooperassem, não eram considerados altruístas. As pessoas temiam não acreditar, perder as referências, o seu sistema de crenças. Temiam a insegurança perante o desconhecido. Temiam a ausência de liderança. Muitos temiam perder o emprego, os bens, o sustento, caso questionassem. Temiam as consequências das palavras. Havia quem tivesse medo de errar. Havia quem temesse perder os amigos, ser excluído, ignorado, descredibilizado. E o que estava a acontecer é que as pessoas estavam a morrer em excesso, graças aos danos da mentira. Além de não se abraçarem, de não se cumprimentarem, de se afastarem umas das outras, elas renunciavam a todo o contacto humano, alimentando uma vida muito mais digital que era altamente fomentada. Acreditou-se cegamente naquilo que se ouvia, sem análise de causas, de relações causais, e ficaram sem dinheiro, sem liberdade, sem familiares, sem amigos. O mundo era uma prisão sem grades ou muros visíveis, porque os prisioneiros o eram voluntariamente, transformando-se em cúmplices da atrocidade. Por mais um dia de miséria de vida, não viviam mais e perderam a alma. Quando os guerreiros que remavam contra esta maré se sentiam mais cansados, apelavam ao arcanjo Micael, também ele um guerreiro protetor. Micael, Micael, és um herói, dai-me calor, dai-me fervor, arcanjo Micael. Ao comunicarem com ele, recebiam alento e cantavam: serei grande, tão grande como o mundo. Serei um cavaleiro e um herói também. Serei forte, tão forte como um touro. Dominarei no bosque o terrível dragão. Minhas são a terra, a lua e as estrelas, e no meu coração brilhará o sol. Aos poucos, os guerreiros foram-se apercebendo onde estavam as outras pessoas que zelavam pelas mesmas causas e foram-se juntando. Formaram uma tribo cada vez maior e começaram a encontrar-se para se apoiarem, para se nutrirem interiormente de alento
e de força. A Filipa fazia parte deste grupo enorme e crescente. E no final de maio de 2021, ela teve a oportunidade de reunir uma parte deste grupo para celebrarem o seu nascimento, a vida e estes encontros. Ela e os seus companheiros sentiam-se altamente desafiados por tudo o que estava a passar-se na Terra, mas ao mesmo tempo sentiam-se cada vez mais gratos por algo imenso que isso lhes trouxe. Tantas relações valiosíssimas com tantas pessoas que partilhavam uma forma de estar na vida e no mundo. A 29 de maio de 2021, muitos estiveram presentes para celebrar com a Filipa. Estava lá a Liliana Oliveira, o Tiago Mendes, a Ana Carvalho, o Miguel Montenegro, o Xavier Carmo, a Eni, o João Pedro César Machado, a Joana, a Isabel Ferreira, a Fernanda Maio, a Vera Faria Leal, a Sónia Vieira, o António Andrade, o António Guerreiro, o Pedro Gonçalves, o Pedro Ribeiro, a Sofia Paulo, a Maria de Lourdes Abalada, a Elizabeth Tavares, a Sandra Celas, o João Pedro Sostelo, a Audrey e o pequeno Dorian, a Ana Maria Xavier, a Wanda Guerra, Paulo Matos, o Eduardo Baceira, o João Pereira da Silva, a Mariana Menezes, etc, etc. Eram muitos. Dizer o nome de todos iria demorar muito tempo. Eram uns 50 espalhados por toda a casa, sem a metade que não pôde comparecer. A Ruth, o Vítor, a Leonor, a Sandra Oliveira, o Gabriel Branco, a Maria Margarida Oliveira, a Cláudia, que quase foi, o Nogueira, o Policarpo, o Nuno Félix, o Lucena, o Rui Lima, o André Dias, o Rui Castro, a Paula Urbano e o Zé Luís, a Ana Galvão, o Tomás Teixeira, o António Abreu, o Gonçalo Martins e tantos, tantos mais. E sem referir a imensa massa que não foi possível convidar e ainda alguns que escaparam por falha no meio das ocupações. O Tito, será que o Tito teria vindo do Alentejo? A Joana Domingos? Ela não estava lá, mas ela sabe que faz parte à sua maneira. Que a saúde seja contagiante. Muitas felicidades, muitos anos de vida.
E aqui estão as pombas que marcam o final desta história. É muito antiga esta história, já minha avó me contava, guardei-na bem na memória e escutem como eu escutava. É muito antiga esta história, é tão velha como o mundo, guardei-na bem na memória, guardei-na bem lá no fundo. É muito antiga esta história, guarda segredos secretos, guardei-na bem na memória e contei mais tarde aos netos. Alvorada! Ei! Levanta-te! Já somos muitos!